Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo especial de estudo desse livro maravilhoso que é o livro Pensamento e Vida. É um livro psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Seja bem-vindo ao nosso canal. Aproveita para curtir esse vídeo e compartilhar com mais corações amigos que precisam ouvir essas palavras, essas inspirações, nos fortalecer, para se fortalecer no dia a dia e nos desafios que se apresentam na nossa vida, não é mesmo? Para quem não me conhece, sou Andréa Martins e faço essa leitura, esse estudo com vocês com muito amor, que possa proporcionar equilíbrio no dia a dia de vocês, tá bom? Vamos começar? Aí eu faço um convite, se você ainda não viu os vídeos anteriores, aproveite para maratonar, acompanhar os primeiros capítulos, que tá muito legal. E nós temos também aqui no canal uma playlist sobre o livro Coragem. O livro Coragem também de Chico Xavier, psicografia, e outros espíritos, que vai nos trazer mensagens, que vai nos inspirar a coragem. Então vale muito a pena você conferir. Vamos para o nosso 6º capítulo do nosso livro Pensamento e Vida? Esse capítulo é muito especial. Eu gosto de todos, mas essa aqui é uma palavrinha tão pequena, mas muito importante na nossa vida, no nosso dia a dia. Essa palavrinha, ela vai definir sobre tudo, tudo. Para mim, essa pequena palavra vai te direcionar, vai te sustentar, aqui nessa vida, nesse momento, nas coisas que você se propõe a realizar, naquilo que você estuda e aprende, para colocar em prática, para o bem maior, para a edificação da palavra, do Evangelho de Jesus, para se cumprir a presença e as promessas de Deus na nossa vida. Quem adivinha com essa palavra desse capítulo? Fé. Gente, é uma palavra pequena, mas tem uma força, na verdade. Aí eu aproveito para fazer uma pergunta, uma reflexão. Como é que está a sua fé? Antes da gente começar a leitura desse capítulo, quero fazer um convite para você. Feche os seus olhos e puxe uma respiração bem profunda. Solte essa respiração. E se faça essa pergunta: como está a minha fé hoje? Essa é uma reflexão importante para que nós possamos fazer um movimento de fortalecer, de edificar a fé no nosso dia a dia. E Emmanuel vai começar o capítulo da seguinte forma: para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. O que ele está dizendo aqui? Muitas vezes no nosso dia a dia, a gente identifica o bem, a gente sabe que o bem existe, a gente sabe que a gente deve praticar o bem, não é verdade? Mas muitos de nós, muitas vezes vacila, deixa de fazer o bem, deixa de praticar o bem, nas atitudes, seja no pensamento. E ele está dizendo que só saber que o bem existe não basta, é preciso perseverar, é preciso ter fervor. Já vai começando dando uma dica aí pra gente, E ele segue: ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força. Desde a aparelhagem da usina distante até o recesso
de nossa casa, tá? Aí ele está fazendo uma comparação do bem com a eletricidade. Nós precisamos, nós acreditamos, nós sabemos que a eletricidade existe, mas para que ela chegue até a nossa casa, o nosso recesso da nossa casa, existe todo um processo, existe todo um trabalho, existe toda uma dedicação. Sai lá da usina, passa pelos fios condutores, passa por aparelhos até chegar na tomada, por exemplo, da sua casa, não é verdade? E vai dar outro exemplo, ele segue. A fotografia é hoje fenômeno corriqueiro. Contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato, esse livro é antigo, tá? É preciso que a emoção gelatinosa sensibilize a placa que a recebe. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente a outro, com absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde do remoinho eletrônico que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Quando ele fala em plasmar, materializar, tá, gente? Então, você pensa em algo, você precisa de confiança, você precisa ter a atitude positiva para que aquilo se materialize, certo? Entretanto, como exprimir a fé? Uma pergunta. Indaga-se muitas vezes. Como exprimir a fé? Olha essa pergunta, gente. Eu iniciei aqui o vídeo pedindo que vocês fizessem uma autorreflexão, tá? Pode ser que não seja rápida que você tenha essa resposta de como é que tá a sua fé. E olha essa outra aqui. Como exprimir a fé. Vamos seguir. A fé não encontra definição no vocábulo vulgar. Nosso vocábulo, né? Nosso vocábulo simples, vocábulo vulgar, não tem definição. É a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humildemente e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Lindo isso, né? Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Então ele deu o exemplo da árvore, não é mesmo? Ele deu o exemplo do cristal fraturado e da árvore decepada. Imagina que são elementos, seres, né? A árvore é uma planta, o cristal do reino mineral, que não tem a mesma consciência que o homem, mas sob a energia da fé, né? Sob a energia da natureza que abarca, né? Eles pacientemente confiam e conseguem se restabelecer. Eu vou repetir essa última frase, que ela é forte, muito simples, mas é forte para nós gravarmos. Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sob a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte e dela não prescinde para a sua caudal larga e profunda. A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé.
alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais, que não vê. Interessante. Você se alimenta confiando que todo o seu trato digestório vai fazer a digestão, a assimilação, o processamento desse alimento no teu organismo, né, para você absorver as proteínas, sais minerais, todos os nutrientes que você precisa. Ele continua: todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito das determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas do nosso caminho de evolução. Então, através da fé, através desse entendimento, nós podemos suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. O que ele quer dizer com longas curvas? Nós temos um caminho, uma direção a seguir. Jesus, nosso mestre, modelo e guia, nos indicou o caminho, né? Através dos evangelhos que ele pregou, através da sua palavra, do seu exemplo. No entanto, as nossas atitudes contrárias a esses ensinamentos nos tiram desse caminho reto e a gente acaba fazendo curva, né? Então, além das nossas atitudes e muitas vezes também nossos pensamentos, as nossas emoções nos levam por caminhos com essas curvas e que nos afastam da fé, né? A fé também, a falta de fé, nos afasta desse caminho reto que é a nossa evolução. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Muitas vezes a gente se depara com determinadas situações, notícias, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Isso vai nos desmotivando, vai nos deixando para baixo. Às vezes a gente acaba, por vezes, duvidando que o bem, que o bem existe. Ficamos esmorecidos diante de determinadas situações. Aqui ele faz o convite que é necessário se fortalecer. Fortalecer essa confiança. Confiar em Deus, confiar no bem e perseverar. Recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe, convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum. Dele auferimos poder mais amplo. Os raios solares, eles chegam, né, para todos de forma igual. Quem está dizendo aqui, né? Porém, os raios com a lente comum, dele auferimos poder mais amplo. Então, você pode usar um instrumento, uma lente, algo que vai fortalecer esses raios. Apenas a título de comparação para você entender que você pode se utilizar de algumas coisas para fortalecer aquilo que você busca, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, né? Que aqui ele está direcionando, focando para o bem, para a fé, certo? O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós por intermédio de positiva segurança íntima. De certo, com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Então, esses raios do bem divino, ele chega para todo mundo. Mas como é que eu vou refletir esse raio? Como é que eu vou absorver esse raio? Vai depender do meu íntimo, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, do meu coração. Se eu estou aberta a esses raios divinos. Busquemo-lhe, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. Linda essa frase, gente.
a fonte alcança o rio, desfazendo ao próprio seio a lama que lhe atiraram. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. Inexaurível. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem ali de cotidiana. Teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé generosa e operante. Libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem constante e puro terá encontrado em nós seguro refletor. O que Emmanuel está nos fazendo aqui o convite? Nos fortalecer interno. A fé, ela não se explica em palavras, ela se manifesta através das ações, do movimento que você faz diante dos desafios, das dificuldades, dos atropelos que surgem no seu caminho. A exemplo aqui da árvore, que ele coloca bem aqui pelo meio do capítulo, e aqui no final ele toca de novo sobre a árvore. A árvore que é decepada, ela continua ali firme, confiante de que ela vai se reestruturar, que ela vai se reerguer. Antes dela ser decepada, ela produzia frutos. E mais aqui no final, ele fala, o tronco podado, né, aquela árvore que foi decepada, que se reestruturou, que cresceu, ela produz frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que a mutilou. Isso é importante, gente. Muitas vezes, pessoas, né, em determinados momentos, são pessoas bem boas, né, esforçadas, estão ali praticando bem no caminho, se fortalecendo. Mas quando vê uma prova muito grave, difícil, algum acontecimento, desvirtua seus sentimentos e suas ações. E muitas vezes aqueles frutos que ela produzia antes, ela não consegue mais produzir. Ela se volta para aquelas curvas, né? Ela se volta para outro caminho, para o mal. Às vezes as pessoas se perdem em vinganças, em ressentimento, em ódio. Como que você vai produzir bem? Como que você vai produzir o amor? Como você vai ser um seguro refletor do bem divino com esses sentimentos? Se você focar no mal. Então esse texto, ele é muito simples, ele é muito claro, é um convite para que possamos confiar na providência divina, para que termos fé, fortalecer a nossa fé íntima, fortalecer o bem dentro de nós, diante de qualquer situação, de qualquer momento, perseverar, confiar no bem maior, no bem divino, para que esse bem da divindade encontre em nós um fiel refletor. Nós vamos receber o bem divino, a luz divina, e vamos refletir isso ao nosso redor, para as pessoas que estão ao nosso redor, independente de quem é a pessoa, independente do que aquela pessoa fez pra gente, independente da situação que esteja vivendo. Fica aqui essa mensagem linda desse capítulo, desse livro maravilhoso. Na próxima quarta, eu estarei colocando mais um vídeo da leitura e reflexão com vocês desse livro. E quero a participação de vocês. Comentem aqui o vídeo, pode fazer perguntas, e vou ter o maior prazer de estar interagindo, de estar conversando com você. Gratidão, fica com Deus, um beijo, até o próximo vídeo.